Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei ensinando a fazerem esses lindos utilitários com a modelagem de cisne. Não esqueça de deixar o seu like e um super hype que vai ajudar a outras pessoas receberem esse vídeo. Então, bora lá aprender? Então, gente, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a mamãe cisne. Essa aqui é filhinha cisne, filhinho. Então, quem quiser fazer o filhinho e a mamãe, é da mesma forma que eu vou ensinar a mamãe, vocês vão fazer a filhinha também. Então, nesse aqui eu usei o potinho de papinha, que ele é bem pequeno. E vai ficar um tamanho bem grandinho, ó. A minha mão, do tamanho da minha mão. Fica lindíssimo, tá, gente? Então, a mamãe cisne eu vou fazer com um potinho de geleia, que ele é um pouquinho maior, ó. Não é muita coisa, mas como a mamãe é adulta, eu quero fazer um pouquinho maior. Caso vocês não tenham esses potinhos, vocês podem utilizar também esses potinhos de tinta, que também dá certo. Vocês recortem aqui em cima e vão aproveitar só a parte de baixo. Também vocês vão poder usar essas embalagenzinhas aqui de leite de coco, que ela é bem durinha, bem legal para fazer. E vocês vão passar uma lixa grossa para aderir bem a massa. Caso vocês forem fazer nessas garrafinhas de leite de coco, vocês vão recortar com 6 centímetros. Deixa eu medir por esse aqui, ó. Para o filhinho, 6 centímetros. E para a mamãe, vocês recortem com 7 centímetros, um pouquinho mais. 6,5 na verdade, tá? Que ela vai ficar mais gordinha, porém, vai ficar mais ou menos na mesma altura. Então, para fazer essa peça, vocês não vão precisar da tampinha, pode descartar. Caso vocês já tenham potinhos assim, sem tampa, vocês aproveitem. Qualquer embalagem, mais ou menos nesse formato, vocês vão fazer esse cisne e vai ficar bem legal. Qualquer coisa que vocês tiverem de reciclado, potinhos, embalagem aí, recortem e fazem, tá, gente? Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou preencher essa parte de cima aqui. Como ela fica mais curta, eu vou preencher com um pedacinho de massa, ó. Não precisa alisar muito, porque depois a gente vai encapar. Aqui eu tô usando a cola branca da Cascorés e vou preenchendo. Então, aqui feito o preenchimento, não precisa alisar muito. Eu vou vir encapando. Aqui eu já abri uma massa, não muito fina, ela tem que ser grossinha, pra gente conseguir dar aquele efeito arredondado. Então, aqui eu vou recortar uma tira que dê o suficiente para dar toda a volta no pote. Daí, vocês recortem um pouquinho maior, mais larguinho aqui do que o pote, tá, pessoal? Pra ter uma sobrinha. Vou passar cola branca, vou usar Cascorés para tá colando essa massa. Passo em toda a extensão do potinho. Coloco o potinho bem ao meio aqui e venho calmamente, vamos subindo a massa. Até dar toda a volta, e aqui a gente vai cortar essa parte que excedeu de massa. Super prático para fazer, gente, ó. E aqui eu vou unindo essa massinha para tirar essa emenda. Também não precisa alisar muito, e aqui vocês podem deixar no lado do cisne, onde vai as peninhas, que não vai aparecer. Com esse restinho de massa que ficou embaixo, eu não vou recortar, ó. Eu vou encapar a parte de baixo também.
E aqui com um pincel modelador ou um rolinho, a gente vai preenchendo esse espaço aqui, ó. Aqui vocês podem molhar um pouquinho para deixar bem lisinho. Agora aqui a parte de cima, suavemente vou empurrando para dentro. Vou recortar esse excesso. E agora eu venho empurrando novamente para dentro. Deixar bem redondinho. Essa parte de dentro aqui vocês vão aguardar secar. E depois vocês vêm com estilete e vão emparelhando e tirando toda essa partezinha, deixando bem retinho. Tá, gente? Então, o corpinho é só isso, basta alisar bem. Vocês podem colocar um pouquinho de amido de milho ou talco, que vai ficar bem melhor para vocês deixar lisinho. Sempre com a palma da mão. Se ficar alguma bolinha, vocês vêm com a pontinha de um alfinete e retirem o ar que tem dentro da bolinha, tá, gente? Então, pronto o potinho, vamos fazer o pescoço desse cisne. Então, aqui pro pescoço, 90 gramas de massa, já sovei bem, deixei bem lisinho, uma bolinha bem lisinha para não ter perigo de depois ter rachadura. Caso vocês for fazer o pequeno também, vocês vão usar 65 gramas pro pescoço, porque ele não vai ter aquela curvatura e é um pescoço menor. Então, aqui 90 gramas. Vou fazer um rolinho bem grosso. Aqui eu já vou fazer a marcação da cabecinha. E vou afinando da cabeça para baixo, ó. Fazer um pescoço bem longo, porque a gente vai fazer aquela curvatura que é própria do cisne, tá, gente? Aqui nessa parte de baixo, vocês vão deixar mais gordinho, que vai ser colado aqui, para ficar o peito do cisne. Então, vou alongando, mais fininho aqui embaixo e vou deixando mais grossinho na ponta. Tá, gente? Ó, ficou dessa forma. Então, aqui eu já vou começar a fazer a cabeça, ó. Vou alisar bem. Bem fácil a cabeça, ó, gente. Já vou começar virando para baixo, fazendo aquela curvatura. Aqui eu já vou formar o espacinho pra gente depois colocar o biquinho. Fazendo a curvatura dessa forma. Aqui eu vou dar uma leve achatada, que é a parte que a gente vai depois colar no potinho. Pode afinar um pouquinho aqui. Então, vai ficar no total, deixa eu ver o tamanho mais ou menos que ficou. Quanto mais longo vocês fizerem, vai ficar mais legal. Vai ficar com mais ou menos 24 a 25 centímetros. Daí, vocês vão medindo aqui no potinho de vocês, ó.
Vamos deixar secar um pouquinho para não ficar tão molinho. Se eu for colar agora, como está, ela vai ficar caindo para os lados. Então, aqui vocês vão aguardar secar um pouco, tá, gente? Então, aqui enquanto seca lá o pescoço, a gente já vai fazer o rabinho dele, ó. Aqui eu tenho 30 gramas de massa, vou fazer uma coxinha. Vou achatar. Aqui eu vou fazer uma marcação. Deixa eu colocar na bancada. E posso afinar um pouquinho para baixo. Tá, gente? Ficou assim, ó. Aqui ficou mais gordinho, aqui embaixo mais fininho. Aqui vocês podem dando uma apertadinha e já vão deixar com mais fininho na ponta, ó. Então, aqui eu venho passando cola. E aqui eu vou encaixar aquela marcação que a gente fez ali, ó. Vou deixar pra cima, ó. E venho apertando. Super fácil de fazer, gente. Vocês vão amar fazer isso aqui. Aqui eu vou dar uma umedecida e com o pincel modelador eu venho puxando essa massinha e unindo. Tá, gente? Olha aqui como é que ficou. Desse jeitinho. E aqui eu dou uma curvadinha para trás, ó. Vou umedecer e vou unir também essa parte na parte do pote, ó. Umedecendo e puxando. Só lembrando a vocês, isso aqui eu tô fazendo com um pote ainda úmido aqui, mas vocês têm que sempre esperar secar um pouco, que vai facilitar o trabalho de vocês, tá, gente? Hoje eu tô com pincéis novos que eu fiz, ó. Super legal, tá maravilhoso esses pincéis. Quem quiser aprender, eu já ensinei aqui no canal. Tem vídeo onde eu ensinei a fazer esses pincéis, que vocês vão ver que é muito útil, tá, gente? Agora, umedeço tudo aqui e vou deixando bem lisinho. Vou puxando mais a massa para as laterais aqui, ó, e vou arredondando. Não tem muito mistério, gente, ó. Então, aqui já uni bem a massa, vou vir polvilhando um pouquinho de amido de milho e vou alisar, ó. Então, aqui já tá o pescoço, deixei secar apenas 5 minutos, gente, é pouco tempo, ó. Ele vai envergar, mas vamos colar assim mesmo. Vocês deixam secando por umas 12 horas e na hora que vocês forem secar, coloquem um pedacinho de massa bem molinha aqui atrás, que já vai estar seco e que vai ficar melhor para vocês colarem aqui, tá, pessoal? Eu não vou colocar a massinha, porque o pescoço aqui meu tá bem molinho ainda. Mas daí vocês fazem isso. Aqui eu vou medir na filinha, que ele tem que ficar nessa posição. Então, feito isso, vocês vão aguardar secar por 24 horas ou mais, para vocês conseguirem dar sequência na peça, tá, pessoal?
que eu vou dar uma escoradinha no pescoço e então vamos aguardar. Então aqui eu deixei secar por 6 horas, mas vocês podem deixar de um dia para o outro. E acabou, pessoal, que eu desliguei a câmera antes de colocar os olhinhos. Mas eu vou explicar para vocês como colocar. Aqui eu usei umas pérolazinha preta, ó. Tamanho bem pequeno, não muito grande. Posicionei uma em cada lado e com essa ferramenta eu apertei dessa forma, ó. Ainda tá meio molinho, ó. Então, para ele ficar assim, ó. Do outro lado, fiz a mesma coisa. Coloquei a pérola e empurrei para dentro assim, ó. E aqui, depois de seco, vocês vêm com uma canetinha ou tinta PVA e vão fazer um risquinho aqui, acompanhando essa parte arredondada, ó. Vamos fazer dos dois lados. Então, feito isso, a gente vai fazer um enxerto com a massa branca em toda a volta aqui, porque ele ficou dessa forma, ó, gente. Isso vai fixar e deixar um acabamento bem perfeito aqui, ó. Passar um pouquinho de cola. Então, isso aqui vocês têm que fazer quando a peça tiver já um pouco seca. Molhada não fica legal para fazer, ó. E vou vir com o rolinho pressionando aqui para preencher bem aquele espacinho. Que vou dar toda a volta. Vou umedecer um pouco. E agora a gente vai unir essa massa que eu coloquei aqui, bem molinha, vamos unir em toda a volta, ó. De um lado e outro. Vem puxando bem com calma, umedecendo o pincel, caso a massa estiver muito seca. Então, aqui feito o acabamento, vocês vêm com o lencinho umedecido e vão limpar, ó. Vão aguardar secar um pouquinho, para depois continuar. Então, aqui pro bico, 2,5 gramas de massa laranja. Eu misturei a massa laranja com um pedacinho de massa amarela, para ela não ficar tão escura, tá, gente? Daí vocês fazem assim uma coxinha, que a gente vai modelar já na cabecinha mesmo. Fazem só uma coxinha, vamos colar aqui embaixo. Deixa eu passar cola aqui que vai ficar melhor. Coloque aqui embaixo, dá uma pressionadinha. E aqui vocês vêm achatando e alongando. E aqui com a faquinha ou esteca gravatinha, vocês vêm e fazem uma marcação. De um lado e de outro. Aqui eu vou fazer 2 furinhos. Como eu vou fazer o conjunto, eu tenho que ir olhando no outro, que ele tem que ficar com o biquinho aqui encostando. Mas como o meu pescoço ainda tá mole, eu não deixei secar o tempo suficiente, mas vocês aguardem que ele tem que ficar assim, ó, um biquinho ali encostando no outro, tá? Caso vocês forem fazer as 2 peças. Se não, vocês podem deixar a maneira que vocês quiserem. Então, aqui um pedacinho de massa vermelha. Vou afinar dos 2 lados. Ó, ele vai ficar um rolinho gordinho no meio e fininho dos lados. Aqui eu vou fazer uma divisãozinha com qualquer ferramenta, ó. Deixa eu pegar essa outra aqui, ó.
Tá, gente? Vou passar um pouquinho de cola. E vou colar em cima do biquinho. Aqui eu vou dar uma pressionadinha, ó, porque ele vai ficar na forma mais arredondada, ó. Então, pronto, a parte de cima, vamos começar a colocar as peninhas. Aqui a gente vai precisar de um cortador desse formato, um tamanho maior, que é para essas penas que estão mais atrás, e um tamanho menorzinho, que é para as penas da frente, tá, gente? Então, aqui eu usei esses dois tamanhos aqui, ó, menores. Mas ali eu quero usar umas penas um pouquinho maior, porque é a cisne mamãe, então eu quero que ela fique um pouquinho maior, tá bom, pessoal? E como eu não tenho cortador maior, eu vou improvisar um aqui, e que eu vou ensinar para vocês como fazerem. Aqui eu tenho um pedaço desse material que é usado para raio-x, mas vocês podem usar também qualquer pedacinho de acetato que vocês tiverem em casa e vocês conseguem fazer, tá? Aqui eu vou recortar uma tirinha. E vamos fazer um cortadorzinho aqui, ó. Vou ver mais ou menos o tamanho que eu quero da pena, ó. Eu vou querer maior que esse. Então, eu vou fazer um pouquinho maior. Eu já vou dar a medida para vocês. Tá? Então, cortei aqui. Essa tirinha de acetato aqui, no caso, ficou com 13 centímetros e meio. Eu não vou dobrar aqui, eu vou deixar dessa forma arredondada. Vou juntar ponta com ponta. E mais ou menos 1 centímetro aqui vocês vêm e dobrem. Tá, gente? Olha, ficou dessa forma. Eu peguei esse aqui porque é preto, vai ficar melhor para vocês visualizar. Então, ele ficou dessa forma, vocês vão pegar esse lá, um dos lados e virar para trás, ó. Tá? Daí ele, ó, mudou de posição. Então, aqui a gente já vai ter um cortadorzinho que é para fazer as asas maiores. Então, agora eu vou fazer um menor, que é para as asas menores. As asas não, as penas, aliás, gente. Já tô falando bobagem. Então, esse aqui é o maior, eu vou fazer um menor, então, para as peninhas menores. Que eu vou medir, ó. Nesse que eu fiz maior, ó, ele ficou um pouco menor. Mas eu ainda vou tirar um pedacinho, fazer menor ainda. E aqui vou fazer a mesma coisa que eu ensinei, ó. 1 centímetro. Dobra e puxa outro para trás. Então, aqui nós já vamos ter 2 cortadorzinhos para as penas maiores e para as menores, ó. Então, aqui abri um pedaço de massa já branca, não muito fininha, gente. Vocês podem fazer ela, deixar ela um pouquinho grossinha, ó. Deixa eu passar a medida desse cortadorzinho menor aqui, que eu acabei não passando para vocês. Então, o maior tem 13 centímetros e meio, esse aqui vai ter 11 centímetros, tá, gente? Vou começar, então, cortando pelos maiores, pelas penas maiores. Vocês pegam o cortador assim, ó, dobrem, segure aqui nessa parte que a gente dobrou. Deixa eu afinar um pouquinho mais. Ó. E aqui vocês vêm cortando as peninhas. Então, esse menor aqui foi 24 peninhas, 12 para cada lado desse tamanho maior. Esse aqui provavelmente vai ir uns 26 a 28. Mas vocês vão fazendo a quantia, se faltar, vocês fazem novamente, tá, gente? Coloquem o cortador e vem cortando. Ó, sai perfeita. Então, assim, vocês vão cortar de 24 a 28. A quantia que vocês vão ver aí na peça de vocês. E também, gente, eu queria falar pra vocês não se preocupem, tá? Porque não ficou igual a sua, porque não ficou... Não se preocupem com isso, porque
as peças nunca ficam iguais de outro artesão. Então, vocês fazem da maneira que vocês quiserem, criem. E se não ficar igual, idêntica, que não vai ficar, não se preocupem com isso, tá bom, pessoal? Então, aqui eu fiz 24 penas. Eu vou vir com a tesoura agora e vou cortando essa pontinha, ó, de todas elas. Então, aqui cortei todas as pontinhas, deixa eu guardar aqui pra gente não perder. E já vão aproveitando, gente, já vão deixando seu like. E se vocês estiverem gostando da aula de hoje, também vou pedir para vocês hyparem quando aparecer para vocês aí, que vai me ajudar muito, tá, pessoal? E também quem não é inscrito ainda aqui no canal, já aproveita, já vai aí, já se inscreve. Então, agora eu vou pegar cada peninha dessa e só vamos fazer uma marcação assim, ó. Uma no meio, como se fosse uma folhinha, ó. Tá, gente? Vamos fazer em todas elas dessa forma. Então, aqui feitas as penas maiores, vocês vão pegar e vão recortar 12 peninhas menores, utilizando o cortadorzinho menor. Então, aqui vocês fizeram 24 de cada, as peninhas menores vai ser a metade, 12 de cada, que seria 12 para cada asinha, tá, gente? Eu não vou fazer o processo, porque é tudo da mesma forma pra gente ganhar tempo. Só que daí vocês não precisam fazer essa marcação, apenas recortem e tirem a pontinha como a gente fez nesses. Então, aqui prontas as penas maiores, então eu vou vir com um cortador menor, o de 11 centímetros, e vou fazer a mesma quantidade que eu fiz ali, ó. 24 grande, eu vou fazer 24 pequenas. Da mesma forma, porém, vocês não vão precisar fazer essa marcação, deixem ela lisinha. Apenas recortem desse tamanho e tire as pontinhas como eu fiz, ó. Vou começar aqui desse lado que tá mais grossinha. Então, aqui feitas as penas grandes e as pequenas, eu vou passar cola na parte de trás de cada uma, pra gente já vir colando. Vocês passem um pouquinho acima da metade e deixa a pontinha sem cola, pra depois a gente deixar essas penas todas descabeladinha e elas não colarem, tá, gente? Então, não passem toda. E assim a gente vai colando primeiro as maiores, dando toda a volta ali, 12 de cada lado. Começo aqui, ó, dou uma pressionadinha, que fique um pouquinho acima, ó, tapando a parte essa parte do bocal aqui do vidro. E assim vocês vão fazendo a voltinha. Sempre na sequência. Tá, gente? Agora vocês vêm colocando outra camada. 3, 6, 7, falta 5. Então, vocês completam toda a volta com 5. Vão ajeitando as peninhas, ó. E agora a gente vai completar essa parte aqui de baixo com penas menorzinhas. Deixa eu passar cola em todas elas. 12 peninhas. Cola apenas embaixo. Aqui coloquei a primeira volta, então aqui sim eu vou fazer uma marcação. Deixa eu pegar a gravatinha. Só uma marcaçãozinha no meio. E sigo colocando.
Aqui vocês podem deixar as peninhas mais juntinhas. Então, feito isso, agora eu vou umedecer um pouquinho. Então, essas penas aqui, vocês vão colar ela bem molhadinha ainda. Vocês só recortem e já podem colar, tá, gente? E aqui eu vou unindo essas massas, para dar um acabamento bem legal e deixar bem lisinho. Então, vocês fazem isso e depois reforcem ali a marcaçãozinha que a gente fez. Pode dar uma umedecida. Certo, pessoal? Então, dessa forma aqui, vocês vão fazer do outro lado, da mesma maneira. Vocês podem puxar um pouquinho para deixar bem descabeladinho, que assim dá um efeito bem legal. Por isso que eu falei para vocês não passarem cola na parte de cima, para vocês poderem fazer isso aqui, ó. Tá, gente? Então, eu nem vou mostrar a parte de trás, vou fazer exatamente como eu fiz essa parte. Então, aqui eu vou deixar secar por alguns minutinhos pra gente vir tonalizar, apenas para criar uma casquinha, tá, gente? Daí, as peninhas aqui, se vocês quiserem deixá-la mais pra dentro, vocês deixam mais pra fora, daí tá com vocês. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, vocês podem fazer ela viradinha pra frente, dessa forma. Vocês fazem o pescoço dela a posição que vocês quiserem, tá, gente? Eu fiz essa aqui porque eu queria que elas ficassem assim, ó, frente a frente com o biquinho bem próximo, ó. Que é a mamãe e o filhinho. Então, vamos aguardar secar um pouquinho e já voltamos para finalizar a peça com o tomzinho que a gente vai colocar aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui para pintar, eu vou utilizar o giz pastel, mas vocês podem usar também maquiagem, tá, gente? Então, aqui eu vou usar um tom de ocre e vou usar esse, é um vinho, um bordô, não sei, é uma cor bem escura. Então, quando vocês forem tonalizar, vocês vão escolher uma cor mais clara e uma cor mais escura. Vocês podem pintar de azul, vocês vão usar um tom mais claro, um mais escuro. Pode pintar de rosa também, um tom mais claro e um mais escuro, tá, gente? Então, aqui eu vou raspar com estilete, que vai ficar melhor para mim fazer a pintura. Então, aqui com um pincel com cerdas bem maciazinha, para não machucar a nossa massinha, que ela ainda tá molhada aqui, ó. Deu só uma secadinha. Então, vocês vão tonalizar primeiro com o tom mais claro que vocês vão usar, ó. Comecem lá de baixo e vem subindo. Dou uma sopradinha. Então, aqui eu tonalizei toda a peça só com o ocre. Agora, eu vou vir com a cor vinho aqui, só escurecendo alguns pontos. Não precisa passar em todo, tá, gente? Coloco da mesma forma lá embaixo, dou uma escurecidinha. Tá, pessoal? Então, assim, vocês fazem bem com esse segundo tom, aonde vocês quiserem. Vão colocando, que vai ficar bem legal em 2 tons, ó.
aqui finalizando a nossa peça de hoje. Eu vou mostrar para vocês a utilidade que tem esse potezinho que vocês vão fazer, que pode ser usado na cozinha, para vocês colocarem canudinhos, que fica bem legal e é bastante útil, ó. Vocês podem colocar canudinhos, pode usar também como porta-canetas, que fica bem legal também para criançada, num escritório, que também é bastante útil, tá, pessoal? Ou apenas como peça decorativa mesmo, como vocês podem usar folhagens, suculentas, flores, então o que vocês bem achar melhor, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Também ficaria muito grata a vocês se vocês deixassem um like, hypasse esse vídeo para que seja mandado para mais gente. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.